Olá, estamos aqui para começar mais um programa Frente a Frente. Esse programa que irá ao ar na primeira semana agora de janeiro de 2010, o ano que vem, né? Estamos agora essa semana já com um programa novinho para você. E vamos começar o ano de 2010 bem. Estamos entrevistando hoje o pastor e missionário, eu até me enrolei um pouquinho, Adilson, uma pessoa conhecida aqui na cidade. Há muito tempo que eu não o via, nos encontramos uns dias atrás, e eu não, sabendo do trabalho que ele hoje desenvolve pelo mundo afora, não pude deixar de convidá-lo, explorar a presença dele aqui no Brasil e trazer para vocês histórias incríveis sobre o que acontece ao nosso redor. Adilson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. Quem é você? É a nossa pergunta clássica. É a primeira pergunta, É né? a primeira pergunta. Ok. Eu sou Adilson, nativo da ilha. Nasci aqui no Guarujá, a 100 metros desse mar tão bonito aqui da Pérola do Atlântico, no Santo Amaro, né? Cresci aqui no Vicente de Carvalho, Itapema, no Paicará. Estudei nas escolas aqui, me formei no ensino médio. E eu nasci num lar cristão e conheci a Jesus Cristo como Salvador por volta dos 9 anos de idade. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe já eram membros da Igreja Batista em Itapema, a famosa Igreja da Pracinha, Praça 14 Bis, ali. E também joguei basquete durante toda a minha vida no time aqui da cidade, né, desde os 10 anos de idade, em todas as categorias de base. E basicamente esse é o meu histórico até o momento do chamado para o ministério, casamento também em 90. Como é que o pastorado entrou na tua vida? Como é que isso aconteceu? Eu cresci num lar cristão e o tempo todo a gente vivenciando a igreja e vendo as situações, mas com o comecinho da juventude eu resolvi tomar uma decisão e eu fiz uma contabilidade pessoal. Eu um dia estava refletindo, sabe aquelas viagens filosóficas que você faz sobre a vida? E eu fiz uma contabilidade. O que eu teria de benefício estando na igreja, não só agora seguindo a religião dos pais, mas uma decisão mais firme, e o que eu teria fora da igreja. E eu vi que tudo que eu poderia ter fora da igreja, eu teria também e muito mais dentro da igreja. Resolvi levar a vida cristã a sério, leitura bíblica, oração. Então, nesse contexto de seriedade, de dedicação, aconteceu o meu chamado. As pessoas foram percebendo, né, essas qualidades pastorais. E foi um dia, no ano de 88, num culto missionário, que eu senti Deus falando diretamente comigo. Não dá para explicar, é algo empírico, né? É uma situação invisível no coração, mas eu senti nitidamente Deus falando que me queria no ministério de tempo integral. Então, nesse culto, eu disse a Deus que estaria disposto, né, realmente a me dedicar, me consagrar, e aí foi o meu chamado ministerial. Aí de lá o preparo, o estudo, né, a formação. Você se formou em teologia. Isso, bacharel em teologia. Bacharel em teologia. O que a faculdade de teologia, o que o bacharelado de teologia mudou na tua vida? A experiência que você já tinha, até por ter crescido nesse meio cristão. Você tem uma regra para o seminário, para a teologia ou para a formação, uma base teológica já da vivência na igreja. E eu estudei no Rio de Janeiro, seminário que a gente chamava do sul do Brasil, né, ali no Rio de Janeiro. E lá no seminário você amplia a sua visão de conhecimento bíblico, de conhecimento psicológico. Não são apenas matérias bíblicas, mas são matérias da área de humanas. Então, psicologia, filosofia, a questão teológica mais aprofundada, Novo Testamento, Velho Testamento, hermenêutica, exegese, e o convívio com os professores, com os mestres, e a vivência com os alunos ali no campus. Então isso aí realmente abre a nossa visão
e acrescenta muito mais a experiência intelectual, mas também a experiência de vida, de convivência, né? Adilson, o que é ser um missionário? O missionário é alguém que é chamado por Deus para uma obra específica. Então nós entendemos que o missionário é aquele que sai do seu habitat, do seu modus vivendi, do seu dia a dia, e ele se dedica a uma outra cultura, a um outro grupo de pessoas para levar a mensagem do Evangelho. Os exemplos bíblicos, nós podemos dizer que Jonas, no Antigo Testamento, foi um grande exemplo de missionário, quando Deus pede para ele sair e ir até a capital dos assírios pregar o Evangelho. Nós entendemos que Jesus foi um missionário porque ele deixou a glória do céu e veio aqui trazer essa mensagem. E o apóstolo Paulo, os discípulos, os apóstolos, os seguidores e tantos outros na sequência bíblica ali. Então hoje nós podemos dizer que é alguém que sai da sua cultura e vai viver numa outra cultura para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de transformação. Nós temos uma ordem dada por Jesus de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, a todo ser humano, para que ele, conhecendo o amor de Deus e conhecendo a maneira como Deus se manifestou, ele faça a sua opção, se ele quer seguir a Jesus ou se ele quer continuar vivendo a sua vida. Então o missionário basicamente é esse que sai, que paga esse preço, né? De deixar a casa, a comida, o clima, a língua, né, Wagner? O idioma, tem que muitas vezes aprender um outro idioma e comunicar naquela cultura de maneira que as pessoas possam entender a mensagem bíblica. O que atraiu você para isso? Eu posso dizer que atraiu realmente foi o chamado de Deus, porque o meu chamado vocacional aconteceu num culto missionário. E eu quando cresci no lar cristão, os missionários, quando vinham aqui à igreja, de vários países, mas eles vinham aqui para trazer o seu relatório, nós tínhamos os missionários e os temos como heróis, como alguém realmente que está fazendo algo que a maioria das pessoas não consegue fazer. Então eu cresci lendo biografia dos missionários, aquilo vai empolgando a gente, mas foi algo muito específico de Deus para a minha vida. Eu não tenho um chamado para uma cultura, para um país, para deixar o Brasil para uma cultura, mas eu faço um trabalho de apoio, que é um trabalho que se multiplica na vida de vários missionários, apoiando o trabalho dele logisticamente, emocionalmente, espiritualmente, para que ele tenha as condições de fazer. Eu sou aquela pessoa da retaguarda, aquela pessoa do apoio aos missionários que estão servindo fora do Brasil. O que envolve esse trabalho missionário fora do Brasil, Adilson? Como é que é? O que existe por trás? Que estrutura é essa que leva uma pessoa que está aqui com base numa igreja, uma batista, por exemplo, Okay. Essa pessoa sai daqui, vai para a África, por exemplo, você acabou de chegar de lá, num país onde existem milhões de deuses para cada um. Na Índia, né? Na Índia, perdão, Okay. desculpe, na Índia. Estou com a África na cabeça, a gente estava conversando fora do ar. Na Índia, como é que é essa estrutura? Ou seja, então o Wagner amanhã vai ser missionário, muito bem. Isso aconteceu, existe um chamado, muito bem. Então as pessoas se reúnem e falam, então tá bom, Wagner, vou te mandar para a Índia. E como é que isso acontece? Como é que é esse trabalho lá? Como é que tudo acontece? Eu quero fazer um histórico, porque no passado, Wagner, nós não tínhamos no Brasil nenhum evangélico. Então, se você olhar o passado, tínhamos aqui os índios, os portugueses e espanhóis chegaram colonizando, os africanos